Muito bem, olá Rayane, vamos à nossa segunda aula do nosso curso Comunicação do Mandato. Bom, eu sei que você já sabe, né, questão de rotina, você já vai construindo uma boa experiência no dia a dia, mas existem algumas coisas que eu gostaria de ressaltar com você, tá certo? Por exemplo, o acompanhamento das notícias produzidas pela imprensa e pelos órgãos oficiais, dos conteúdos ligados direta e indiretamente ao mandato. Bom, claro que você tem que fazer isso, né? Isso é uma prática rotineiro mesmo, do dia a dia de quem faz assessoria de comunicação, acompanhar as notícias produzidas pela imprensa, né? Se for possível também acompanhar as notícias produzidas pela sua localidade, sua região, a sua cidade, se tiver alguma produção de imprensa local, isso é sempre importante, mas não ficar apenas nisso, né? Isso, como a gente já falou, é o básico. Mas fazer com que o político também saiba o máximo possível daquilo que você acaba sabendo. Por vários motivos, mas talvez o motivo principal seja fazer com que ele também trabalhe ao seu lado, né? Ou seja, o que significa o político trabalhar ao seu lado? Bom, ele sabendo das coisas, né, dos assuntos, das notícias, das novidades, ele também vai ajudar a produzir pautas. Né? Ou seja, num bate-papo com você, ao você estar passando aquela notícia, né, isso pode gerar um pensamento, gerar um comentário, enfim. A ideia é que quanto mais pessoas sabem, e aí você pode estender esse saber para o gabinete todo, né? Então, quanto mais pessoas sabem, quanto mais pessoas estão por dentro daquelas notícias, mais chance tem de uma ou duas pessoas ou mais pessoas provocarem você mesmo da assessoria de comunicação a respeito de uma pauta que você não havia pensado, mas aquela outra pessoa pensou ou o político pensou, né? Na velha máxima, né? Quanto duas cabeças ou três cabeças, quanto mais cabeças, melhor o pensamento, né? Ou seja, duas cabeças pensam melhor do que apenas uma, né? Então a ideia, e outra coisa também interessante que eu posso ressaltar é que você não carrega totalmente o peso da assessoria de comunicação em termos de comunicação, em termos de informação. Ou seja, é muito comum as pessoas apontarem o dedo para o jornalista, porque ele é jornalista, porque ele sempre está lendo o jornal, sempre está por dentro das notícias, dele ser aquele que guarda todo o conteúdo, todas as informações. E quando você não sabe alguma coisa, porque enfim, não deu para ler, ou simplesmente você não leu aquilo por algum outro motivo, né, as pessoas começam a apontar, mas não é você o assessor de comunicação, não é você o assessor de imprensa, não é você o jornalista. Então, para evitar esses comentáriozinhos bobos, né, de terceiros, é importante que tudo aquilo que você vá assimilando, você vá aos poucos, né, durante o dia ou durante a manhã, vá democratizando com as outras pessoas que estão envolvidas no trabalho do gabinete, né? Eu sei que você trabalha sozinha na assessoria de comunicação, então não dá nem para dividir com outro jornalista, mas aí faz a divisão com as outras pessoas e o peso da responsabilidade de você ter a notícia diminui um pouco em relação ao seu trabalho, ok? Então, o que você sabe acaba por democratizar isso, que fica melhor de se trabalhar as informações. Outro ponto importante é fazer com que o seu gabinete saiba de tudo, né? Acabei de me antecipar a respeito disso, né? Você pode estender isso ainda mais, né? Se você quiser, você pode criar algum tipo de comunicação com outros departamentos, as secretarias, por exemplo, ou seja, algumas informações que têm um teor interessante para a Secretaria de Saúde, por exemplo, Secretaria de Educação, Infraestrutura, Turismo, enfim, aquela democratização, né? Você oferecendo algumas informações para um secretário, por exemplo, ele pode, como feedback, fazer algum comentário que desperta em você, por exemplo, uma pauta, né, que você não havia pensado na primeira leitura. Então, assim, quando você tem uma outra pessoa fazendo a mesma leitura, eu digo literalmente de um jornal, aquilo pode despertar na outra pessoa um pensamento, uma dúvida, uma crítica, um comentário
que não foi despertado em você, mas que aquilo que a outra pessoa está dizendo faz sentido, você começa a pensar que aquilo pode se tornar uma pauta, enfim, de novo, né, na velha máxima, 2, 3, né, várias cabeças pensam melhor do que apenas uma. Tá? Clipagem, né? A clipagem também é um processo de rotina das assessorias, ou pelo menos da maioria das assessorias de comunicação, das assessorias de imprensa, e é um trabalho, eu julgo um trabalho muito chatinho, um trabalho assim, é trabalhoso, ocupa um tempo precioso, principalmente para quem faz tudo sozinho, né? A minha dica é você terceirizar, né? Como pode ser feito isso? Bom, existem alguns caminhos, né? Eu vou caminhar contigo em 2 estradas que são mais próximas do possível. Número 1, tenta identificar dentro do gabinete alguma pessoa que se interessa por jornalismo, que se interessa mais por comunicação. Assim, o jornalismo, né, o mundo do jornalismo, ele é muito interessante para a maioria das pessoas, as pessoas são curiosas, né? E se você consegue identificar algum auxiliar, alguém que possa fazer essa clipagem, né, seria interessante. Você faz um treinamento, obviamente, com essa pessoa, bem direitinho, sobre aquilo que você quer que saia como clipagem, né, as notícias mais interessantes e mais importantes para a prefeitura, enfim. Você pode então terceirizar treinando uma pessoa do teu convívio aí na prefeitura. Ou, não tem nenhuma pessoa, todo mundo é muito ocupado e ninguém se interessa. Então você pode fazer o seguinte, lembra que em algumas escolas existem alunos que são bastante interessados pelo mundo da comunicação, existem até escolas que têm o seu jornalzinho, né? O grêmio acadêmico, né, daquela escola produz um jornalzinho, tem algum menino ou alguma menina que tem um blog, enfim, é muito comum a gente encontrar dentro das escolas alunos que são interessados pelo mundo da comunicação, pelo mundo do jornalismo. Se você consegue identificar isso, e aí até é interessante conversar de alguma forma com o jurídico da prefeitura, para saber se existe, né, se incorre em algum crime, algum problema jurídico trabalhista, de você convidar um jovem desse para fazer uma espécie de, entre aspas, né, estágio, né, não é um estágio remunerado, não é um estágio com vínculo empregatício, mas de alguma forma treinar um menino desse, uma menina ou mais de um, que sejam interessados pelo mundo da comunicação, também dá um resultado interessante, né, deles fazerem essa clipagem aí para você, né? E, enfim, pensa em alguma forma de ajudar esses meninos na prefeitura, enfim, né, uma bolsa, não sei, alguma coisa que possa fazer com que você terceirize esse trabalho que demanda um bom tempo do profissional, e é um trabalho que tranquilamente pode ser terceirizado, porque não é aquele trabalho muito complicado, cheio de regras técnicas do jornalismo, ok? Então fica aí a dica. Outra coisa é o mailing da imprensa, né? Eu sei que você já tem um mailing aí dos principais veículos de comunicação da tua região, da tua cidade, de Fortaleza, né? Quem sabe até de fora também, mas é importante então que você mantenha sempre atualizado. É uma dinâmica muito grande na saída e na entrada de jornalistas, né? Como você sabe, principalmente em televisão, né? Tem um entra e sai danado de produtores, de jornalistas, de repórteres, né? De chefes de reportagem e tal. Então só a dica para manter atualizado o máximo possível o mailing, né? Que você deve ter guardado aí, né, para utilizá-lo bem, ok? Continuando ainda, um 6º ponto aqui que eu acho que deve demandar, acredito que deve demandar aí um pouco mais de preocupação, é transformar na medida do possível, de forma criativa, o conteúdo em pautas para o mandato, né? Isso aí é como uma rotina mesmo, que você não consegue delegar para muitas outras pessoas, principalmente só tem você como jornalista, então é impossível de você delegar isso, tem que ser você, né, para fazer, ou seja, é um treinamento, né, você já vem fazendo um treinamento com a gente da Academia da Palavra ao longo desses dias de aulas, né, ou seja, é um treinamento cerebral mesmo, né, é um treinamento que faz com que você tenha uma outra leitura em cima de fatos que para a maioria das pessoas pode ser assim, pode passar desapercebido, e pode passar desapercebido o link que poderia ter com uma prefeitura de uma cidade pequena do interior do Ceará, né? Então muitas coisas que acontecem
numa fortaleza, ou numa cidade maior, no sul, no sudeste, ou em outro país, não importa, né? Aqui o convite é que você faça sempre uma leitura criativa do conteúdo das pautas que você vê em jornal, revista, televisão, internet, rádio, e possa transformar, se não todas, mas a maioria dessas pautas, em algo ligado, né, que esteja em sintonia com o dia a dia da prefeitura da cidade do interior que você, das cidades, né, do interior que você atua, né? Então, assim, vou dar um exemplo bem simples mesmo, né? Imagina que você pega uma matéria no Diário do Nordeste e está falando de acessibilidade em Fortaleza, né? Aí você se pergunta, poxa vida, como é que eu posso fazer isso chegar até a cidade que eu atuo, as cidades que eu atuo? Aí você começa a pensar, pô, será que tem política de acessibilidade lá na cidade? Né? Tudo isso vai gerar depois comentários com prefeitos, com secretários, com autoridades. Será que tem isso lá na cidade? Se não tem, será que não seria uma pauta interessante para apresentar para o prefeito? Né? Se tem, né, vamos ver aonde tem. E se não tem, qual é a falta que faz? Será que eu não conseguiria fazer um mapeamento, nem que seja um mapeamento não muito preciso, mas um mapeamento das pessoas que têm certo movimento limitado, me falhou a memória agora, mas assim, por exemplo, cadeirantes, né, pessoas que têm limitações no ir e no vir, né, como principalmente cadeirantes, cegos, surdos, obesos, idosos, né, grávidas, pessoas que de alguma forma têm a sua mobilidade reduzida, né? É isso que eu estava tentando me lembrar desse termo, né? Que tenha mobilidade reduzida. O quão isso seria interessante para se, pelo menos, gerar um debate. Tudo bem que não gere uma lei, que não gere uma ação a princípio, mas só de gerar um debate isso já é pauta, né? Você estava reclamando que tentou fechar um jornal nos primeiros meses e não conseguiu. Por exemplo, isso é algo que você próprio pode desenvolver, que você não precisa esperar que venha do assessorado, da prefeitura, dos secretários, enfim, da política local, mas você já pode provocar isso. Isso é muito possível acontecer, a assessoria de comunicação provocando o político, né? Eu tenho experiências felizes, inclusive, sobre o meu tempo na Câmara Municipal, que pode acreditar, que eu ajudei e eu até fomentei leis, projetos de leis que saiu da minha cabeça, né? E ali naquele caldo, né, diário de debate e tal, na política, conversando com A, com B, com C, e a gente começa a criar coisas e essas coisas vão tomando forma e aí gera mesmo produção, no meu caso, né, gerou muitas vezes, né, mais de uma vez, mais de duas vezes, gerou produção parlamentar, projeto de lei, né, algumas leis não vingaram, algumas não passaram, algumas eu ajudei a formalizar e se transformaram em leis. Então isso é muito grato e é muito gratificante, né, para a gente da comunicação. Isso. Então, continuando no exemplo, né, acessibilidade, né, para as pessoas que têm mobilidade reduzida, né, será que eu não consigo levantar o número de cadeirantes, o número de idosos, né, o número de pessoas que precisam de algum tipo de acessibilidade? E aí essa acessibilidade, você pode ir além, por exemplo, acessibilidade nos hospitais públicos aí, né, a acessibilidade na escola, a acessibilidade em praças. Então isso aí é uma coisa que vai demandando sempre uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra. Isso pode gerar muitas pautas, mais do que uma, né? Então eu só peguei um exemplo, você pode pegar infinitos exemplos, né? Na área de saúde, economia, infraestrutura, transporte, educação, geração de emprego e renda. Nossa, é infinito mesmo o negócio. Então o exercício é: leia, assista, ouça pessoas também, né, na rua, no dia a dia, sempre utilizando como pano de fundo o teu trabalho, a tua prefeitura, as tuas prefeituras, né? Isso no começo pode ser um pouco difícil, você vai demandar um pouco mais de cérebro para isso, mas depois, garanto a você, depois de algum tempo, né, mais tempo para uns, menos tempo para outros, mas depois de um determinado tempo de você fazer esse esforço mental, esse esforço intelectual, criativo, você começa a fazer isso de forma automática mesmo. Tudo que cai no teu colo, em termos de informação, automaticamente o seu cérebro já puxa para onde você está trabalhando, né? E aí isso se torna uma rotina
né? É uma rotina tranquila de acontecer, tá certo? Garanto a você, se você fizer esse exercício cotidianamente, diariamente, né, durante várias vezes, vai treinando o cérebro que ele vai te obedecer dali a algum tempo, ok? E isso vai gerando pautas, postagens, discussões políticas no parlamento, como eu já falei aqui, pronunciamentos, leis, discussões no gabinete. Isso não tem fim, é um efeito dominó maravilhoso, né? E assim, é um círculo virtuoso, melhor dizendo, estupendo, né? Magnífico mesmo para o teu crescimento, teu desenvolvimento e de todos que te rodeiam aí. Isso também vai ajudar a desenvolver releases, porque algumas dessas ideias se transformando em ação, você pode transformar isso também em release para oferecer à imprensa, né? Agora eu vou entrar diretamente na produção para o político, né? O que a Ascom literalmente deve e pode fazer para o político em termos de produção. Primeiro, identificar o posicionamento do assessorado em termos intelectuais, psicológicos, morais, religiosos, né? Familiar, hobbies, origem do nascimento, ascendência familiar, tudo mais que for possível saber. E aí eu vou dizer já o porquê aqui, né? Essas informações podem ser usadas na construção de discursos, criação de leis, projetos, defesa para o político, por parte da assessoria de comunicação, diante de determinadas atitudes, frases, posicionamentos e votações. Este conteúdo pode e deve ser manipulado, né? Manipulado aqui, né? Não no sentido pejorativo, mas no sentido mesmo do núcleo da palavra, né? Que você pega alguma coisa e vai transformar, né, aquilo ali. Não é a manipulação voltada para mentira, né? Manipulado em favor do mandato. Assim, a explicação para isso é bem óbvia, sabe? Bem objetiva. Quanto mais você conhece o seu assessorado, melhor é para você. No convívio com ele, melhor é para você. Para você fazer postagens sobre as ações dele ou sobre ele próprio, melhor é para você defendê-lo. Porque em vários momentos, né, você acaba tendo, né, que fazer essa parte na defesa através de um texto, de uma fotografia, né, de um argumento. Até para pessoas que te param no meio da rua, né, você tem como argumentar. Porque difícil é você falar de alguém que você não conhece. Na verdade é impossível, né, você falar com profundidade, com brilho nos olhos, de você falar de alguém que você não conhece. E pior ainda para a assessoria de comunicação é fazer o trabalho que ela tem que fazer, que é a divulgação. Como é que você vai divulgar uma pessoa, né, um político, se você não tem assim, nenhum tipo de relação mais próxima com algumas características? Eu não estou dizendo em momento nenhum que você deve se aproximar, ser amiga. Claro, se isso acontecer, né, e até certo que aconteça. Mas o que eu digo assim é algo calculado, né? Você tem que saber o máximo possível sobre ele, né, em todos os âmbitos da vida, porque você vai utilizar isso como os tijolos, o cimento, para você ir construindo, pavimentando aí a estrada da comunicação do mandato, tá certo? Então assim, tente identificar. E isso ao longo do tempo, vá lá, converse com pessoas que conhecem melhor o político, converse com o próprio político, vá se aproximando, né, dessa forma da aproximação, da curiosidade profissional, para você se cercar do maior número de informações sobre ele, informações do tipo que time de futebol ele torce, né, dentro da família dele, quem são as pessoas mais próximas, né, o hobby dele, como eu coloquei aqui, né, textualmente, o hobby e tal, porque é isso, querendo ou não, até como diz, né, o nosso velho querido Chaves, né, sem querer, querendo, aquilo vai se transformar, pode se transformar num comentário, numa pauta, numa publicação, numa postagem, e a gente vai entender isso um pouco melhor ao longo do tempo, ok? Continua ainda no item 1, né? O conteúdo serve também para que a Ascom crie um bom relacionamento com o assessorado, como eu já falei, sabendo o que pode, o que não pode, quando pode encaminhar algumas demandas. O político, ele vive cercado de pessoas e vive cercado de pessoas que pedem,
né? Então, muitas vezes você pode até ajudar essas pessoas no que tange a impedi-las de chegar perto do prefeito naquele determinado momento que ele não está num bom dia, num bom humor, né? Até evita que o prefeito fique pior e que essa pessoa receba algum tipo de provocação negativa aí por parte do prefeito, que aí entra a preocupação da Ascom. A preocupação da Ascom é 24 horas preocupado com a imagem do político, não é assim? Então, alguém que vai pedir para ele pagar uma conta de telefone, uma conta de luz, uma conta de água, num dia que ele não está muito bom, né? E ele vai dar um esporro nessa pessoa, isso vai prejudicar a imagem dele, essa pessoa conta para outras pessoas, enfim. E aí a ideia é blindar mesmo, literalmente, de alguma forma fazer uma blindagem aí. E aí quanto mais você conhece essa pessoa, mais chance você tem de fazer isso, né? O material deve ser usado como forma de blindar, né, acabei de me referir, o político para assuntos, desagradáveis e inconvenientes a ele. Ok? O que é que você vai fazer com todo esse conteúdo, né? Você vai conversar com pessoas, você vai aprender muito sobre o político, sobre o que pode e o que não pode. Vem aí a dica do nosso curso, né? Escrever um breve currículo do político, né? Um breve currículo, um currículo pequeno, né? De algumas poucas linhas, que você vai poder se utilizar, por exemplo, mandando para a imprensa, né? Alguém que pede isso, que vai fazer uma entrevista um pouco mais longa com ele que não conhece o prefeito, você manda esse mini currículo. Esse mini currículo pode estar também no site da prefeitura, no blog dele, no site dele, enfim, nas redes sociais. Então, escrever um mini currículo contando ali em poucas linhas, né? No máximo meia lauda, né? Então dá aí mais ou menos 10, 15 linhas, né? Contando a trajetória do político, os fatos mais interessantes da vida dele. E num outro momento, né, você pode também esticar um pouco essa produção, essas informações e montar uma apostila, literalmente. Montar uma apostila com todos os dados possíveis de serem tornados públicos, claro, né? Então você vai contar coisas da família, tudo aquilo que você pode contar, né, que ele te autoriza, porque isso aqui é um trabalho praticamente que você vai fazer a 4 mãos, né? Ou seja, as suas 2 mãos de produção e as mãos do político, ou as mãos de outras pessoas que são mais próximas, que o conhecem há mais tempo que você. Enfim, você vai, é como se fosse fazer, como se fosse não, é literalmente um dossiê, né? Porque geralmente a gente imagina dossiê falando coisas negativas do político, né? Mas aqui é um dossiê, vamos dizer, um dossiê positivo, né? Ou seja, várias e várias informações que você e que outras pessoas podem ter acesso para conhecer mais o político. Por exemplo, né? O que pode conter nessa apostila? Perfil pessoal, perfil político, posicionamento político, as experiências vitoriosas, leis de sua autoria, né, que beneficiam direto o cidadão. Tudo bem que ele ainda é um prefeito novo e tal, mas se você estiver trabalhando com parlamentares, por exemplo, né, claro que isso aí funciona perfeitamente para qualquer poder, não é? E conquistas políticas, projetos presentes e futuros, né? Então, assim, a ideia é que quanto mais você conhece a pessoa, mais você gosta dela. Então, quanto mais os militantes conhecem o político, quanto mais os eleitores conhecem o político, quanto mais os apoiadores conhecem o político, quanto mais os assessores, né? Muitas vezes nem os assessores conhecem o político, né? Então, quanto mais as pessoas conhecem, mais elas gostam, né? Então a ideia é essa, né? A máxima é essa. Quanto mais você gosta, ou de uma outra forma, você só pode gostar de alguém, admirar alguém, seguir alguém quando você conhece esse alguém. E esse trabalho, essa produção, essa apostila serve exatamente para isso. Vou te dar uma dica a mais. Na época da eleição, né, daqui a 2 anos, se ele for candidato, por exemplo, ao legislativo, ou daqui a 4 anos, se ele buscar a reeleição, esse material, sendo bem atualizado ao longo do tempo, ele vai servir como base exatamente para você conquistar novos eleitores e reforçar aqueles que já gostam dele, né? Então, assim, você tem a capacidade de explicar, de ir além do que as pessoas conheciam do político
né? Ou seja, as pessoas não conhecem o time dele, o time, né, de futebol, não conhecem os hobbies dele, não sabe da formação acadêmica dele, enfim, alguma fobia, enfim, coisas interessantes que aproximem. A ideia não é outra senão aproximar o político das pessoas, tá certo? Então, pensa nisso como uma proposta que você pode produzir ao longo do tempo. Um outro item, ainda como forma de blindagem frente aos eleitores, é importante que todos saibam quais as funções de um prefeito, seus poderes e limitações legais. Da mesma forma, é coerente que se instrua a população a respeito dos poderes legislativo e judiciário. É outra coisa importantíssima, né? As pessoas, a grande maioria, né, a imensa maioria das pessoas não sabe exatamente como funciona, quais são os limites e as possibilidades de quem está no poder legislativo, no poder executivo. O judiciário é mais fácil de entender, mas o legislativo se confunde muito com o executivo, né? Então, isso evita não só que a pessoa, né, continue nessa falta de educação cidadã, dessa falta de educação política que é tão notória no brasileiro, mas uma coisa mais objetiva ainda, que o político não seja cobrado por coisas que ele não pode fazer, né? Ou seja, tem funções que são exclusivas do legislativo, como tem funções exclusivas do executivo, e muitas vezes as pessoas se confundem por desconhecer e cobram coisas que o legislativo não pode fazer, só o executivo, e vice-versa, cobram coisas do executivo que só o legislativo poderia fazer, não é? Então, dá limite às pessoas para que elas aprendam, inclusive, a cobrar o próprio político, né? Que o político, para onde ele vai, ele é cobrado, mas não, quantas e quantas vezes você presencia ele sendo cobrado de coisas que não tem nada a ver com ele, né? Mas as pessoas, por ignorância, né, a ignorância do não saber, faz com que haja esse tipo de cobrança, cria aquele estresse, né, aquela coisa, aquela situação delicada, enfim. Aí de novo volta na história da imagem, né? Como nós da assessoria de comunicação nos preocupamos com a imagem do político, isso acaba prejudicando, né, o nosso ofício, que é exatamente cuidar dessa imagem, ok? Mas um item, por ser um assunto pouco palatável, ou seja, política, né, ao cidadão comum, é interessante que se use ferramentas como postagens criativas, ou seja, textos, vídeos, animações e artes podem ser usados para familiarizar as pessoas com o dia a dia da gestão pública, né, do executivo, no caso aí, né, da prefeitura. Ou seja, o que o político o que um prefeito pode, o que ele não pode, o que um secretário pode, o que ele não pode, né, quais são os limites aí, o que é limite da prefeitura e passa a ser obrigação da Casa Legislativa. Então você pode fazer ao longo do tempo, todo dia, toda semana, sei lá, de 15 em 15 dias, você pode bolar, por exemplo, um vídeo, pode bolar uma pessoa, uma autoridade, você própria, o próprio político explicando lá em vídeos curtíssimos, né? Porque a internet o vídeo tem que ser curtinho, no máximo 3 minutos, né? E aí pode colocar até uma legenda, ou pode fazer uma arte, enfim, ajude as pessoas a entender o que faz e o que não faz o seu político, porque assim elas vão aprender a cobrar, sem falar que você está fazendo um bem muito grande à população, que é ensinando, já que a escola não ensina, né? Que é ensinando o que é cidadania, né? A cidadania também é saber cobrar. Então, postagens criativas, você pode criar quadros em programas de rádio e no canal do YouTube, você pode fazer junto com o prefeito, né, ou com o político, visitas em eventos, comunidades e escolas, ou seja, quando o político vai fazer algum evento, aproveita para fazer esse treinamento, essa educação com o público, né? Ou o próprio político, ou aí você desenvolve, pode ser um panfleto que você distribua ali naquele momento, né? Ou, enfim, aí vai da tua criatividade, você próprio criar ali um momentozinho onde as pessoas, os jovens, podem ficar juntos e vem alguém e explica direitinho o que é e o que não é dentro do universo da política, ok? Para militantes, simpatizantes e assessores, é interessante que se monte uma apostila livreto, nela ou nele pode-se unir o conteúdo sobre o perfil do político. Isso é a ideia, né, que eu já venho trazendo aqui contigo, que é de aproximar o político. E eu até coloquei aqui
a ideia que você consiga mapear, né, quem são os eleitores, quem são aquelas pessoas mais da população, né, que se simpatizam, e também quem são aqueles que ainda desconhecem quem é o prefeito exatamente. Como ele é um político jovem, né, literalmente jovem, cronologicamente falando, né, ele está inserido numa geração que é totalmente ligada ao mundo da comunicação, né, a geração Y, aí, dos que tem 20 e poucos anos e tal. Né. Então, seria interessante você desenvolver formas dos jovens se aproximarem, ou na verdade, né, do político jovem se aproximar desse público jovem. Né? E aí você vai conquistando novos militantes, novos simpatizantes e, obviamente, vai conquistando novos eleitores, né, ao longo do processo. Ok? Então, a produção desse material, que olha, você pode, esse material pode ser um material único que você pode distribuir, né, dependendo aí da forma que você quer distribuir isso em reuniões para pessoas mais próximas, para que essas pessoas levem esse conhecimento lá para fora, ou você pode distribuir isso em partes, né? Como eu já disse, postagens, em pequenos vídeos, ou em panfletos, em encontros, em que você pode fazer uma panfletagem ali naquele momento de encontro com um político e tal. Não importa o formato, né? Não é tão importante assim o formato, mas sim a ação de levar o político até as pessoas, né? Literalmente assim. Continua na produção para o político, desenvolver o hábito do assessorado, estar preparado para a entrevista em termos de técnica, né? E aí depois a gente vai falar um pouco mais no último dia de aula sobre o Media Training, tá certo? Então a gente chega lá com um pouco mais de conteúdo, mas a princípio é interessante que a gente lembre de algumas coisas, né? A respeito do conteúdo, a Ascom deve saber de antemão o assunto a ser tratado pelos jornalistas, né? Ou seja, não significa que você vai perguntar quais são as perguntas, né? O que vai ser perguntado ali, né? Isso pega muito mal, é muito antipático, mesmo você é jornalista, sabe muito bem disso, não gostaria de ser perguntada sobre isso com certeza, né? Então para a gente evitar e ensinar que não se faz isso com o jornalista, no caso, se o político quiser fazer, né? Ou alguém que vai assessorá-lo de alguma outra forma, né? Então, assim, saber de antemão o assunto é interessante, claro, né? Para você ajudar em termos de conteúdo, né? Você vai falar sobre economia, saúde e tal, e se especificamente a matéria é sobre a gestão, aí fica mais fácil, porque, enfim, sobre a gestão, ninguém melhor do que o próprio gestor para responder, né? Em termos de conteúdo, ele está por dentro mesmo daquilo, mas de alguma forma você pode ajudar com algum dado, né? Alguma informação a mais que enriqueça ali. Então, você pode criar um relatório, montar um relatório com as mais recentes notícias, os dados, os artigos, sobre aquele assunto que ele vai tratar ali, né? Então é uma forma até de você demonstrar interesse mesmo, de demonstrar interesse em ajudá-lo, né? E informação, né, para esse caso nunca é demais, né? Então fica aí só essa dica. Continuo com relacionar temas e subtemas sobre a pauta da entrevista, solicitar firmemente que o político estude aquele conteúdo. Também a Ascom deve estudar aquele conteúdo, até porque pode dar um branco lá no momento e você pode ajudar, né? Pode soprar lá algumas informações para o político, né? Enfim, pega muito mal também se ele se vira para você, te pergunta alguma coisa e você também não sabe, né? Enfim, claro que não é obrigado a saber tudo, decorar tudo, mas enfim, né, se você souber, é um ponto a mais para você, vamos dizer assim, né? Tentar identificar, antecipar possíveis perguntas dos entrevistados, isso é muito comum, principalmente para quem trabalhou como repórter, né? Que é o seu caso, eu acredito que você fez reportagem também. Então, assim, por exemplo, um produtor, ele não tem esse tino, né? Enfim, nunca fez reportagem, nunca entrevistou pessoas, ou seja, não teve aquela rotina da entrevista, de como pensa, né, um repórter. Então, para quem já trabalhou na reportagem, isso fica muito mais fácil de você se antecipar mesmo, né? Ou seja, se você fosse um repórter, você faria tais e tais e tais perguntas e geralmente não foge muito daquilo que você imaginou que o repórter vai fazer, né? Então, você pode colocar num relatóriozinho, né, para o político, olha, é possível que ele faça tais e tais perguntas, né? Então é bom se preparar com algumas respostas já prontas para essas perguntas aqui.
estar munida de release, ou seja, Ascom, né? Estar munida de releases para pauta em questões e como sugestão para futuras pautas. Isso também é bem básico, é bem rotineiro mesmo, né? Só fazendo pequenos lembretes aqui para você. Preparar o treinamento para a mídia, né? Ou seja, repito, a gente vai ter um pouco mais aprofundado esse tema, mas é importante mesmo que o político saiba que o tempo de rádio é diferente do tempo de TV, que é diferente do tempo de um jornal impresso, enfim, dele se situar, né? Até porque é uma coisa interessante, eu pelo menos gosto muito de trabalhar assim, de treinar o meu assessorado para que ele não fique preso a mim. Né, que ele tenha liberdade mesmo de separado e dar uma entrevista, mesmo que eu não esteja presente. Até porque entrevista é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir para político de forma espontânea, positiva, né, não falando sempre mal. Então se você tem uma entrevista, por que não usar? Eu não vou usar porque meu assessor de imprensa não está presente. Então pega muito mal, né? Pega mal para ele diante da imprensa, né, e ele perde uma oportunidade que pode ser uma oportunidade bacana, né? Até para ele aprender também a se sair do repórter, né? De não querer responder determinadas perguntas que possam prejudicá-lo, e aí é importante que ele também seja treinado para isso. No item 3 eu posso dizer aqui, mapear estatisticamente os eleitores a partir do mapa, identificar possíveis novos eleitores, né? Aquele mapeamento, né, que eu falei sobre, será que você consegue levantar estatisticamente, mais ou menos, a quantidade de cadeirantes e de idosos na sua cidade, tal. É mais ou menos um mapeamento que você pode fazer aqui também. Olha, com o mapeamento, inúmeras ações podem ser feitas. Vamos a elas. Criar leis e projetos em sintonia com esse público, né? Escrever pronunciamentos em sintonia com os valores desse público, oferecer relacionamento entre o mandato e esse público, do simples envio de cartões de aniversário a complexos eventos temáticos personalizados, são exemplos possíveis e desejados. Em outras palavras, Rayane, quando você também conhece os eleitores, fica mais fácil de você chegar até eles. Não é? É como um vendedor que não conhece os seus clientes. Não é? Nunca ele vai conseguir seduzir, né, atrair os clientes como ele poderia conseguir atrair e seduzir se ele conhecesse as pessoas. Né? Então, assim, a dica é o político, a Ascom, o mandato deve conhecer o máximo possível quem são os eleitores, quem são aqueles que não votam nele, enfim, quem é essa sociedade, né? Conhecer mesmo, mapear com inúmeros levantamentos, basta uma conversa no meio da rua com várias pessoas, você vai identificando quem são essas pessoas, como é que pensa a população aí da tua cidade, quais são os anseios, quais são as angústias, os sonhos dos jovens, das mulheres, que são diferentes dos homens, que são diferentes dos idosos, enfim. A ideia é você ir construindo aos poucos, né? Se não estatisticamente, mas ir construindo aos poucos um banco de informações importantes que você vai poder utilizar aí para criar lei que tem a ver com aquele público, né? Para criar projetos que estão em sintonia com os anseios daquele público, escrever pronunciamentos em dias, em datas especiais que tem a ver com aquele público, né? Falar diretamente. Essa é a grande missão, eu diria que é um dos maiores desafios, né? Ou do político ou do comércio, é falar diretamente com o seu público. Isso é um grande desafio e a Ascom está por dentro de muitas informações que podem ser utilizadas para isso, certo? Então é isso, Rayane, a gente volta na próxima aula, ok?